Então quer dizer que a tua modelo é tímida. Beleza, vamos tentar te ajudar aí. Buenas, eu sou o Lucas Cavaleiro, sou fotógrafo aqui de Porto Alegre e tenho a Escola de Fotógrafos, que é esse canal aqui que tu está vendo. Eu também sou um cara tímido, certo? Eu sou um fotógrafo e eu sou tímido e já tive que trabalhar com modelos tímidas também. O que a gente vai conversar hoje nesse vídeo é para tentar te ajudar a como lidar numa situação com uma modelo ou uma cliente que seja mais tímida, mais retraída, tá? Antes de a gente começar a entrar nas técnicas, na verdade a gente vai falar um pouco das técnicas que eu uso e que os profissionais, por exemplo, da psicologia recomendam de lidar com pessoas tímidas. A gente vai falar sobre as características da timidez e também técnicas junto com isso, tá? Primeiro ponto que eu acho que é importante ressaltar é que existe uma diferença entre a pessoa ser introvertida e a pessoa ser tímida, tá? Não vou entrar muito em detalhes, aqui na descrição do vídeo eu coloquei alguns textos que eu me baseei para construir esse vídeo, para trazer essa informação até vocês, mas basicamente uma pessoa que é introvertida, uma pessoa que tem uma preferência por estar só. Não quer dizer que ela não goste de outras pessoas, não quer dizer que ela não goste de estar com uma grande quantidade de pessoas. O que normalmente acontece é que essas pessoas elas têm uma necessidade de passar um tempo sozinhas, uma necessidade maior do que a maioria das pessoas, tá? Esse é um ponto. O que é uma característica marcante de uma pessoa tímida, como é o meu caso? É o medo do julgamento, é uma ansiedade frente, por exemplo, a encontrar um grupo grande de pessoas, tá? Basicamente essa é a característica principal de uma pessoa tímida, e o que diferencia uma pessoa tímida de uma pessoa introvertida. A pessoa pode ser tímida e introvertida ao mesmo tempo? Pode sim. E tem um outro assunto que permeia isso, que é a autoestima, que também entra no bolo junto, não é a mesma coisa, mas tem certas influências. Então assim, se eu sei, por exemplo, que uma pessoa tímida é uma pessoa que tem um pouco de medo do julgamento, ou seja, ela vai falar alguma coisa e ela tem uma ansiedade frente ao julgamento que as pessoas vão fazer, qual é a principal coisa que eu tenho que fazer com essa pessoa quando eu estiver dirigindo ela? Qual é a principal atitude que eu tenho que ter quando eu estiver fotografando essa menina, essa modelo? Eu não posso julgar as atitudes dela, ou seja, a pior coisa que eu posso fazer, e isso vai influenciar diretamente também na autoestima da modelo ou da cliente durante o ensaio, é o seguinte: digamos que tu pediu para ela virar para o lado e ela errou o lado que era para virar, ou ela fez uma coisa errada, tu vai dizer assim, não, tu está fazendo errado. Isso vai fazer com que ela pense que tu tá, digamos, julgando uma atitude errada dela, isso vai fazer com que ela se retraia ainda mais. Então, sempre ter atitudes positivas e sempre, como que eu vou dizer, transferir a culpa de um determinado erro para ti, que é o fotógrafo, tá? Não, desculpa, eu pedi errado, eu informei da forma errada, por exemplo, tá? Esse é o jeito mais correto que eu vejo de lidar com um erro de comunicação, com um ruído de comunicação. Um problema também de trabalhar com pessoas tímidas e que tem essa relação com o medo do julgamento, com a dificuldade de lidar com a situação de estar à prova de alguma coisa, é que as pessoas tímidas parecem um defeito da personalidade. Na verdade não é um defeito, é uma característica das pessoas, como eu, no caso, sou uma pessoa tímida. É que a gente sofre uma pressão social por deixar de ser tímido. Nós, tímidos, sofremos essa pressão de não, tu não pode ser tímido, tu tem que te comunicar, tu tem que falar bem com as pessoas. Inclusive, por exemplo, esse canal é um treinamento para mim mesmo, certo? De perder a timidez, de lidar com a minha timidez frente a uma câmera, frente a um palco cheio de pessoas quando eu vou fazer uma palestra, etc, etc, tá? Então, como é que a gente faz com que essa pessoa, durante o ensaio, esqueça um pouco da timidez? Eu vou contar para vocês como eu faço e não só como eu faço no ensaio, mas como eu faço na minha vida cotidiana. Eu tento me preparar o máximo possível para estar preparado, para saber exatamente o que eu preciso fazer, tá? Porque se eu sei, vamos pensar agora, extrapolar o raciocínio, se eu sei exatamente o que eu preciso fazer,
a chance de eu executar alguma coisa ou de eu fazer alguma coisa que eu receba um julgamento ruim diminui. Se isso acontece de eu receber menos julgamentos ruins, ou seja, se eu tenho certeza do que eu preciso fazer, eu recebo menos julgamentos ruins, eu vou aumentar minha confiança quando eu estiver fazendo esta coisa. No caso, esta coisa é eu, como um fotógrafo tímido, dirigir uma modelo. Tá? Aliás, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre como um fotógrafo tímido faz para dirigir as modelos também. É uma dupla de vídeos, esse e outro são as duas recomendações aí, em relação à timidez. Então, como que eu lido com uma menina tímida? Eu tenho que preparar ela antes do ensaio. O que envolve preparar ela antes do ensaio? Fazer uma reunião, por exemplo, conversar com ela, ou pode ser até por WhatsApp e tudo mais, mandar poses para ela treinar em casa na frente do espelho. Se ela treinar essas poses antes do ensaio, ela vai chegar com mais segurança durante o ensaio. Se ela chega com mais segurança, a timidez dela vai dar se esconder um pouquinho e vai fazer com que ela se solte mais ou que ela tenha mais confiança de executar as coisas que ela já sabe porque ela treinou para isso. Tá? Então, esse raciocínio de eu treinar a pessoa para ela se sentir mais confiável, mais confiante, faz com que a timidez dela vá embora, digamos, um pouco na hora do ensaio. Uma coisa que vocês nunca podem fazer com uma pessoa tímida, principalmente se for uma cliente de vocês, é falar assim, não fica tímida. Isso vai fazer com que a pessoa se retraia ainda mais, tá? Não faça uma cobrança de que a pessoa não pode ser tímida. Não faça essa cobrança, por favor. Outra situação que gera muito desconforto em quem é tímido é a questão de conviver ou ter que conviver com pessoas desconhecidas. Tem um cabelo aqui. Ter que conviver com pessoas desconhecidas. Por exemplo, eu, Lucas Cavalheiro, me dá um certo desconforto quando eu tenho que ligar para alguém que é desconhecido. Me dá um certo desconforto telefonar para pessoas desconhecidas. Isso tem a ver com a minha timidez. Também me dá um certo desconforto, por exemplo, quando eu estou palestrando em um congresso, não quando eu estou em cima do palco, mas quando eu encerro minha palestra, quando eu chego para palestrar, chego no ambiente do congresso, por exemplo, de fotografia, e várias pessoas, tem aquelas rodinhas de fotógrafos, e várias pessoas, olha lá o Lucas e tal, e vem me cumprimentar. É a situação mais tímida, é a minha timidez mais aflora ali nessas situações, porque tem um bando de gente que, em tese, tem intimidade comigo, mas eu não tenho intimidade com essas pessoas porque eu não conheço elas, apesar de elas me verem aqui no canal. Eu não conheço essas pessoas, então são pessoas desconhecidas para mim. Tá? Outra situação clássica, por exemplo, é o parabéns. Apesar de as pessoas serem conhecidas minhas, eu fico tímido com várias pessoas, eu sendo o centro das atenções. Então, essas duas coisas, assim, que é um autoconhecimento meu, que me ajuda a entender quem eu estou fotografando, que é o seguinte: quando eu estou fotografando alguém, eu tenho que ganhar a intimidade dessa pessoa. Eu ganhando a intimidade dessa pessoa que eu estou fotografando, é mais fácil ela se deixar levar a intimidade, faz com que ela perca o medo de se soltar, ou perca o medo do meu julgamento, porque esse é o que move a cabeça de quem é tímido, é o medo, é a ansiedade do julgamento que as pessoas vão fazer sobre as nossas ações. Isso nos freia, isso nos deixa mais quieto, isso nos deixa falando menos, por exemplo. Então, essa ansiedade, esse comportamento, a gente aumentando a intimidade com a pessoa, ajuda. E como é que a gente ganha a intimidade de uma pessoa? Está fotografando? Larga a câmera um pouquinho, conta uma história que tenha conexão com a vida da pessoa. Se a pessoa, sei lá, vamos dizer que eu estou fotografando uma advogada. Porque a minha irmã é advogada também, uma vez ela teve resolveu um caso, tá? Então, assim, criar um ponto de conexão com essa pessoa para rolar uma aproximação. A gente tem que contar essas histórias, isso é uma habilidade que a gente adquire com o tempo, principalmente quem é fotógrafo e tímido, mas essa habilidade a gente vai desenvolvendo. Como é que a gente desenvolve essa habilidade? Tendo confiança, tá? Então, os dois pontos que eu falei, que é aumentar a intimidade com a pessoa, essa é a primeira coisa. Segunda atitude que a gente pode ter, reduzir o número de pessoas na equipe, tá? Que é o caso do parabéns. Quando a tua cliente é o centro das atenções, para algumas mulheres, algumas clientes, isso vai ser o máximo, vai dar uma bombada na autoestima. Para quem é tímido,
talvez isso faça a pessoa se retrair, talvez faça a pessoa ficar mais tímida ainda, porque são mais pessoas a julgando. Então, reduziu a equipe, por exemplo, tem uma amiga ali junto, bem amiga, uma amiga bem próxima e um maquiador ou uma maquiadora ali junto, já é uma equipe bacana, um assistente um pouco mais distante que só vem na hora que precisa, isso vai ajudar a pessoa a se soltar um pouco mais e a pessoa se soltar para as fotos, que é o nosso objetivo principal, é fazer com que a pessoa perca a timidez em frente à câmera. Aliás, esse é outro ponto. Se a pessoa tem o medo do desconhecido, tem o medo do julgamento que vai ser feito, internamente eu imagino que isso aconteça, que quando a gente aponta uma câmera para a pessoa pense o seguinte, nossa, isso vai ser registrado para sempre, ou seja, eu vou ser julgado por essa foto para sempre, eu vou ser julgado por esse vídeo para sempre. Experimenta tu que está em casa pegar a câmera do celular ou uma câmera profissional e tentar gravar um vídeo como esse que eu estou gravando. Vocês vão ver, vocês vão travar e é normal travar, tá? O que acontece é que com a prática a gente melhora e isso é o que acontece. Até um vídeo que eu falei sobre dono na fotografia, assistam que está aqui no canal esse vídeo, é exatamente isso que acontece. Eu treinei para estar em frente à câmera e isso me ajuda. Se a gente avisa a nossa modelo para ela treinar as poses, ela vai se comportar de maneira mais natural em frente à câmera. Se ela passa mais tempo em frente à câmera, ou seja, se eu não faço um ensaio corrido, muito rápido, muito ligeiro, se eu faço intervalos, se eu contando histórias, eu deixo ela ganhar intimidade com o equipamento câmera, ela se solta mais, ela relaxa, ela esquece um pouco da sua timidez. Quando estiver na frente da câmera. Então, esse conhecimento de pessoa e câmera também tem que acontecer para reduzir os auto-julgamentos que a gente faz e reduzindo isso a gente fica mais tranquilo para fotografar. Não, eu apago as fotos, eu só vou postar o que tu autorizar. Várias comunicações que a gente faz que fazem com que a pessoa fique mais tranquila, que a pessoa confie mais em ti e que isso faça a timidez dela sumir. Uma coisa importante também é que quando a pessoa está muito tímida, mas muito tímida mesmo, isso acontece normalmente no começo do ensaio, o começo do ensaio é o momento que a pessoa está mais travada, a pessoa esquece das suas qualidades, a pessoa esquece quem ela é, a timidez parece que domina o nosso cérebro e a gente fica meio que sem ação. Nessa hora tem que fazer uma pausa, conversar um pouquinho mais, como eu já tinha falado aqui no vídeo, mas também a gente tem que lembrar essas pessoas das qualidades dela, tá? Fazer um elogio em relação à atitude que a pessoa teve. Por exemplo, super simples, estou fotografando isso, nem tinha pensado nessa pose, ainda bem que tu fez, ficou lindo assim, gostei dessa tua atitude. Mas um elogio é tranquilo de fazer que a pessoa não se ofenda, não elogiar, principalmente para quem faz ensaio sensual, tá? Não elogiar uma parte do corpo, elogiar, nossa, eu gostei da tua atitude, exatamente isso, o que tu fez está excelente. Esse tipo de elogio em relação à atitude da pessoa vai fazer com que a autoestima dela cresça e vai fazer com que a confiança nela mesma cresça e ela esqueça ou a timidez não domine tanto a situação. E isso é muito importante, tá? Só que é assim, importante, pelo menos acontece comigo. Quando eu sou elogiado em público, ou seja, quando tem, por exemplo, lá veio o Lucas, fotógrafo, não sei o quê, esse cara é bom e tal, não sei o quê. Quando várias pessoas estão me elogiando, eu estou em um lugar público, eu fico super tímido, tá? Fico tímido mesmo. E eu imagino que isso aconteça também com a cliente. Então, se tem, tipo, 5 pessoas no set e todo mundo fala, fulana manda muito bem, talvez, ela fique agradecida, dê uma coisa legal na autoestima, mas fique tímida, pelo menos momentaneamente, de, nossa, que vergonha, tá todo mundo me vendo, tá? Então, essa vergonha, esse medo da situação, de não saber como lidar com a situação, é algo que pode acontecer se o elogio for várias pessoas elogiando. Então, tomar esse cuidado também do elogio ser um elogio, claro, sincero em relação à atitude, mas um elogio mais assim, tu e a modelo, não toda a equipe elogiando, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí, principalmente quem trabalha com fotografia, quem fotografa ensaios, tá? Um parêntese rápido, por exemplo, eu sou um fotógrafo tímido e fotografava casamentos, que é uma situação meio que de estresse de várias pessoas desconhecidas e tudo mais, e eu já fotografei noivas tímidas. Qual a vantagem? É que normalmente num casamento a gente não dirige tanto as cenas, no ensaio a gente precisa dirigir muito as cenas, né? E aí é um pouco, para mim pelo menos, foi um pouco mais fácil. Não quer dizer que dirigir casais é mais fácil, não quer dizer isso. Quer dizer que para mim foi um pouco mais fácil dirigir uma noiva tímida, porque tinha interação entre o casal, tinha algo para bolar com o casal e não só a pessoa sozinha olhando para a câmera. Acho que isso tem uma grande diferença aí.
Espero que tenha gostado desse vídeo aí. Se gostou, óbvio, deixa aquele like, te inscreve no canal, aquele papo todo que a gente sempre fala, mas se a gente não fala, vocês esquecem de fazer, então a gente tem que falar, certo? Aqui no canal tem vários vídeos de direção de modelos e também tem um outro vídeo sobre fotógrafos tímidos, como eu sou, que eu inclusive gravei hoje, no mesmo dia, em outro momento aqui, mas vai pro ar no canal também, beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima.